E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vocês já escutaram falar sobre acretismo placentário, o que é, quais são as principais repercussões, quadro clínico? A gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aproveita aí se você gostou do vídeo no finalzinho e bora, puxa a vinheta. Vamos lá, gente, o que eu vou falar hoje então aqui? Eu vou falar sobre o que é o acretismo placentário, quais são os tipos, quais são os sintomas e principalmente como fazer o diagnóstico e quais são as repercussões, o que pode acontecer com acretismo placentário. Bom, a primeira coisa, o que é? Bom, falar um pouco de placenta, a paciente tem que estar grávida, então é uma complicação das placentas na gravidez. E nada mais é do que uma invasão ou um crescimento anormal, uma invasão do trofoblasto, ou seja, do tecido que é da placenta, no lugar onde ele não deveria, normalmente na musculatura do útero da paciente. Então, é uma invasão da placenta mais do que seria o normal, entrando no músculo do útero, tá bom? O segundo ponto é quais são os tipos de acretismo placentário, o que é? Então, temos aqui a placenta, o acretismo placentário ou a acreta. Esse por si só é o nome mais brando que a gente tem da doença, mas ela pode ser acreta, ela pode ser increta, que é um pouquinho pior, e pode ser percreta. Essa no finalzinho eu vou falar um pouquinho que é para vocês, mas é a mais grave de todas, o percretismo placentário. Ele é bem grave e vocês vão ver que inclusive pode ter mortalidade materna. Tem alguns pacientes que têm casos muito graves de percretismo placentário, tá bom? Bom, quais são os principais sintomas, pessoal? Na maioria das vezes a paciente não sente nada. Ele é um diagnóstico difícil de fazer quando a paciente não sente nada, mas a paciente pode ter um pouco de sangramento. Os sangramentos ali às vezes cíclicos ou imotivados ou indolora muitas vezes. A paciente pode ter dor ou não pode ter dor, mas o sangramento pode ser um sinal do percretismo. Mas vamos falar para vocês que na maioria das vezes a paciente não sente nada. É um diagnóstico que você tem que fazer através dos fatores de risco. Terceiro tópico, então, quais são os principais fatores de risco? E a gente coloca algumas outras coisas aqui, por exemplo, cesáreas anteriores. Esse de longe é o principal fator de risco, a gente chama de multiparidade e cesáreas anteriores. Por que isso? Porque o útero ele perde um pouco a capacidade de controlar o crescimento placentário e isso faz com que a paciente tenha o percretismo placentário, tá bom? Então, cesáreas, a multiparidade, a idade também é um fator bem importante ali para os acretismos placentários. Bom, o que acontece então no finalzinho? Como que a gente faz o diagnóstico muitas vezes? Se você acha que tem risco de ter o acretismo placentário, como que você faz o diagnóstico? Bom, basicamente você pode fazer o ultrassom com Doppler e a ressonância nuclear magnética. Mas de antemão eu falo para vocês que não é tão simples diagnosticar ali o acretismo placentário. Em algumas situações você realmente não consegue saber a extensão, fica muito difícil nas imagens ali você fazer um diagnóstico perfeito. Mas no final, a melhor diagnóstico ali, a ressonância, ajuda bastante você saber basicamente o grau da invasão da placenta, tá bom? Porque quanto maior o grau, o acretismo, que é o primeiro a gente falou, o incretismo e o percretismo. Então, só para terminar aqui, para quais são as repercussões, como que a gente descobre, fazendo ultrassom e ressonância, mas muitas vezes a gente descobre isso no parto. A gente faz o parto da criança e quando a gente vai tirar ali a placenta, que a gente chama isso de equitação placentária, que é o terceiro tempo de evolução clínica do trabalho de parto, os alunos que assistem os vídeos aí lembram da evolução clínica do trabalho de parto, a gente vai tentar tirar a placenta ou por parto normal ou por cesárea e a placenta não sai. Ou seja, existem pontos de acretismo, você tem que fazer força e muitas vezes, se você não tomar um cuidado muito grande, o útero às vezes inverte. A gente chama isso de inversão aguda de útero, uma doença bem grave da obstetrícia. Quando as pacientes têm ali a placenta bem no fundo do útero e ela tem graus de acretismo placentário, ou seja, ela não dequita, né? Você tenta tirar a placenta não sai, tá bom? E aí você começa a fazer o diagnóstico. Na cesariana, você consegue inclusive ver a invasão ali e algumas situações você não vai conseguir tirar de forma nenhuma, ou você acaba arrancando a placenta e sobra tecido da placenta ali. Então o que você tem que fazer? Você tem que dar uns pontos que a gente chama de pontos de captonagem. A gente põe um fio grande ali para a gente conseguir fechar o útero fechar essas bocas de placenta ali e parar o sangramento.
Esse é o primeiro passo. Bom, Luiz, se tiver muita placenta invadida, o que fazer? Muitas vezes a gente precisa fazer uma coisa chamada de histerectomia puerperal. É muito ruim para a paciente, mas a paciente ganhou o nenê ali, você tem que fazer você tem que tirar o útero da paciente junto com a placenta. Senão a placenta não sai e não para de sangrar. Muitas vezes você tenta arrancar ela ali sem tirar o útero. Então é muito difícil. Agora, Luiz, o que fazer nos percretismos placentários? E aí começa a ser muito grave. Por quê? Porque a placenta ela pode invadir o útero, inclusive sair atrás de órgãos que não são úteros. E é muito parecido com o comportamento de câncer, não sendo claramente um câncer, mas o percretismo placentário pode invadir placenta, pode invadir outros órgãos do lado, e muitas vezes você tem que tirar pedaço de bexiga, você tem que tirar pedaço de outros órgãos para realmente conseguir tirar toda a placenta. Em algumas situações você pode até usar quimioterápicos para diminuir aquele tecido que ficou ali para fora, principalmente quando ele sangra. Então existem alguns tratamentos alternativos para tentativa de tratamento dos percretismos placentários. Bom, para ser sincero, são raros esses casos. Acho que a gente gravou esse vídeo porque a gente não tinha nenhum vídeo de percretismo placentário e atletismo aqui no canal, mas a gente quis falar nesses casos mais graves que, como a obstetrícia muitas vezes ela pode ser difícil, porque você não fez diagnóstico no pré-natal, não tem nenhum sinal, e quando você vai fazer o parto você se depara com isso, principalmente na cesariana. Isso pode ser muito grave e às vezes você não tem como brifar a paciente de qual a gravidade que pode acontecer no parto dela. Beleza? Pessoal, queria agradecer todo mundo e as perguntas que vocês mandam. Queria agradecer quem mandou aí pra gente falar sobre acretismo placentário. Se inscreve no canal, considera fazer parte daqui do Mundo FIV. Ativa as notificações para saber dos novos vídeos e dá um like se você gostou. Valeu!